Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Fortalecei no Senhor. Meus irmãos, nós vemos na palavra do Senhor que Jesus estava caminhando e chega uma mulher com hemorragia, toca em Jesus e sai de Jesus uma força. Aquela força a curou, libertou de forma instantânea. Força. A gente muitas das vezes entendemos força é como você vai calibrar o pneu de um carro. Coloca uma força aqui no carro, no pneu do carro. E muitas das vezes eu já ouvi pessoas falando, força é como a energia. Não está tendo energia elétrica, então acabou a força. Então a força acabou, não está tendo força. Então a gente percebe isso. Ou muitas das vezes o carro não está legal, está com defeito, ou arriou a bateria e fala assim, me dá uma força aqui para empurrar esse carro, uma força. E muitas pessoas juntam que pessoas que têm a força para empurrar aquele carro, e aquele carro vai dar um tranque, e aí naquele tranque o carro liga. Então isso é força. Então percebe muitas das vezes o que é força. É algo que precisa, é algo que nos sustenta de algo. Pra gente entender na prática, vamos entender isso mais um pouco para que nós possamos entender isso. Quando você vai construir uma casa, você precisa construir uma casa forte, para que quando há vento, a casa não venha abaixo, ela não caia, não venha a ser demolida, entende? Então é preciso colocar coisa forte. Então precisa colocar estacas de forma horizontal ou de forma vertical. Então precisa colocar nos lados, embaixo e em cima. Então precisa colocar ferros, vergalhão de uma espessura grossa, para que possa sustentar tudo o que vier acontecer nessa casa e também o que ficar em cima da casa, o telhado, para que ela aguente o madeiramento, ou talvez se for usar o madeiramento de madeira ou de ferro, ou telhado de zinco ou de cerâmica, então que ela suporte tudo isso. Então isso é uma coisa, a casa forte, e é preciso disso, uma coisa forte, entende? É quando que precisa deslocar um equipamento, um aparelho para um local, e aí você ou chama um guindaste. Só que aquele guindaste precisa ter uma força que suporta aquele peso. Então precisa ter uma força. E você percebe que aquele guindaste ele tem que ter uma força que comporta todo aquele peso. Então não pode pegar uma coisa que não comporta aquele peso, senão vai se arrebentar. Percebe isso? Você precisa entender isso. É quando você possa tá carregando, puxando um cavalo ou um outro animal, você tem que colocar uma corda que aquele cavalo ou aquele animal não venha arrebentar aquela corda. Então aquela é uma corda forte. Percebe isso? A gente muitas vezes sabemos o que é isso, sabemos de fato como isso acontece, só que muitas vezes para lidar com essa força, ser forte na adversidade, muitas das vezes a gente não está preparado. A gente sabe de tudo isso foi um choque de realidade para você, mas muitas das vezes a gente não está preparado. Como assim? Vamos entender isso. Nós sabemos que a nossa vida é como as 4 estações: outono, inverno, verão. Então existem esses 4 e primavera. Só que a gente muitas vezes não entendemos isso. Que um dia nós vamos estar triste, um dia alegre. A vida é cheia de altos e baixos. É como uma montanha russa. Só que a gente muito não está preparada para isso. A gente muitas das vezes
Você percebe que quando a pessoa chega, a gente fica feliz. Quando a pessoa vai embora, a gente fica triste. É assim, ó, a gente chora. Então existe, a gente não está preparado para aquilo, para a perca. E a perca não é fácil, mas ela é inevitável. Acontece de forma diária e contínua. Veja, ser forte no momento que a gente mais precisa. E a gente precisa entender uma coisa, que a hora e o momento que você precisa ser forte é agora, é hoje. Mas a gente não tem sido instruído para isso. O nosso emocional dentro de nós. E aí que tá, meus irmãos. Por isso que muitas das vezes a gente acaba entrando em depressão, em crise de ansiedade, crise, síndrome do pânico e outros. É claro que tudo isso é uma doença que precisa ser tratada, precisa procurar por um profissional, fazer uma terapia, sim. Mas, meus irmãos, a gente precisa todo momento, todo instante nos fortalecer. E a gente precisa nos fortalecer não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. A gente muitas das vezes sabemos o que o nosso corpo precisa e necessita. Normalmente um padrão para o nosso corpo, a nossa matéria, é se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia. Café da manhã, almoço e janta. Entende? Então quando você não toma café, você fica fraco. Então você fica impossibilitado de realizar tais atividades até o meio-dia, se isso for o seu costume do almoço. Então se você não tomou seu café, você fica fraco. Você perde suas forças. Porque o organismo, ele pede o alimento que te sustenta. Aí, se você não almoçou, então você não vai aguentar ficar de pé até o seu jantar. Talvez das 17 até as 20 horas. Então você precisa um jantar para que você fique forte até o seu descansar, até o seu dormir. Entende? Há uma necessidade, é preciso. Entende? Veja bem, querido, quando a pessoa passa mal, um alimento, o alimento estava estragado, o alimento não esteve bem, e a pessoa ela vai no banheiro várias vezes, aconteceu algo ali, vocês estão entendendo muito bem o que eu quero dizer no termo? Então a pessoa fica debilitada, muito fraca, fragilizada, ela só quer ficar na cama, e ela precisa de um alimento, se alimentar, ficar forte. Isso é necessário para o nosso corpo. E a gente deve cuidar do nosso corpo, sim, porque ele é templo do Espírito Santo. Mas só que você não tem somente corpo, você tem alma e espírito. E como alimentar a nossa alma? Como estar preparado, estar forte? Porque o próprio Deus falou: seja forte e corajoso. Como é que a gente possa nos preparar para isso? Meus irmãos, a nossa força vem de Jesus, da Eucaristia, da palavra. E a gente precisa nos fortalecer. A gente não pode viver de qualquer jeito, de qualquer forma, não. A gente precisa revertir da armadura de Deus, do escudo, do capacete, da bota, da espada. A gente precisa nos revertir. E a gente precisa fazer isso de forma não somente semanal, quando a gente vai à missa dominical, mas de forma diária e contínua. E a gente precisa usar dessas armas espirituais para nos fortalecer. É como o próprio Jesus disse, a gente não sabe a hora que o ladrão vai. Então há uma necessidade de vigiar e orar, porque você não sabe a hora que o ladrão vai. Então a gente precisa fortalecer todo instante, todo momento. E como nós podemos fazer isso? Como nós devemos fazer isso? Está em oração, meu irmão, minha irmã. E hoje o nosso tempo atual, em nosso tempo, nosso período, hoje o povo não tem rezado, não tem de fato rezado o terço, o rosário, não tem rezado a novena do Padre Pio do primeiro ao último dia. E a gente precisa rezar. Muitas das vezes eu vejo pessoas dizendo: no domingo não precisa rezar. É aí que você tem que rezar mais ainda. É claro que no domingo é o dia do Senhor, é o dia de ir na missa, mas também você tem que rezar. Porque se você deixar um dia a peteca cair no chão, a peteca caiu, já era. Se você ficou sem rezar no domingo, na segunda você vai ter aquela preguiça. Ai, deixa pra mais tarde. E chegar mais tarde você acaba não rezando. E a gente precisa nos fortalecer.
Meus irmãos, e aí que tá. Você percebe um esfriamento espiritual geral na igreja. Hoje as pessoas não rezam, não tem aquela aptidão para rezar, não tem aquela disposição, aquela vontade para rezar. E aí que tá. Você chama para oração, mas ela não quer rezar. Chama para fazer uma vigília, de começar a passar às 10 horas da noite até às 2 da manhã, que no mínimo, pelo menos é 3 horas uma vigília. No mínimo é 3 horas. Hoje as pessoas não querem fazer vigília. Você percebe que consegue maratonar a Netflix, o YouTube, o TikTok, o Instagram, mas ficar diante de Deus, ela não quer maratonar. E aí tá um grande problema. Porque se eu não busco ir na fonte inesgotável, que é Jesus na Eucaristia, adorando, porque talvez você não possa comungar, mas você pode adorar o Senhor Jesus, você pode rezar. Mas aí que tá, meu irmão, a gente não está preparado. Por isso que a gente se encontra o casamento cada vez de mal a pior, família cada vez de mal a pior. E hoje você percebe cada vez mais o índice tem crescido dos casamentos se separar, da família cada vez mais brigada. Porque não tem rezado pelo matrimônio, não tem rezado pelo cônjuge, não tem rezado pela família. E aí que tá o grande problema, a grande dificuldade. Que eles não param para rezar. Entende? E esse problema, meu irmão, cada vez mais tem crescido de forma alarmante. E nós estamos em sinal de alerta mesmo. Esse é um grande problema. Que a gente precisa hoje parar, pensar e refletir sobre esse problema. Sobre o que está acontecendo. Você percebe que quando a casa está deteriorando, ela rachou. O que a pessoa pensa? Não, vou fortalecer aquela área, vou colocar uns ferros para fortalecer. Percebe? Uma força, um ferro. E ali chama o pedreiro, a pessoa que entende daquilo, aquela construção, e fortalece a casa. A casa, casa no sentido de parede. Não tô dizendo casa casa do Espírito Santo, santuário, não. Casa, parede, bloco, cimento, areia. Ela fortalece, ela conserta aquilo que está quebrado e danificado. Ela não fala assim, já que está quebrando, vou deteriorar, vou quebrar de vez tudo e vou começar do início. Ela não faz isso. Você não vê uma pessoa fazer isso. Ela busca consertar, remendar, reformar. E assim também nós temos que fazer em nossa vida, em nossa família, em nossa casa. Não está bem a nossa casa, a nossa família, então nós precisamos fortalecer. Porque hoje você fala, não está bem, vamos nos separar. A nossa família não vai bem, cada um toma o seu destino, cada um vai para a direita, outro para a esquerda e pronto, isso está bom. Na verdade isso não está bom, a gente não pode fazer isso. Porque nós somos cristãos, nós somos católicos, nós precisamos lutar pela nossa família e a gente muitas vezes não estamos lutando. A gente tem que lutar pelo nosso matrimônio e a gente não tem lutado. Então a gente precisa uma força. Entender uma coisa, tribulação, dificuldade no casamento, dentro de casa, vai ter, sempre terá. Não é eu jogando praga, mas a gente precisa nos fortalecer. A gente precisa buscar no Senhor essa força. Essa força que nós precisamos. Essa força que nós necessitamos, que vem do alto, do paraíso. Então a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, você precisa buscar essa força. Se revigorar no Senhor. Não está sendo fácil, não será fácil, jamais. Mas você precisa de fato estar diante de Deus. Você precisa se revigorar, se colocar na presença desse Deus que tudo pode fazer na minha vida, na tua, na nossa vida. Então a partir de hoje você precisa se fortalecer. Chega de dar desculpa, deixa para mais tarde, deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. E a gente precisa lutar em prol da nossa família, ajudar, apoiar, orientar, aconselhar. Meus irmãos, a gente não é o inimigo que divide, que separa, não. Nós somos a igreja que une, que dá o ombro amigo, que dá um conselho, que orienta, que aponta.
Aloís lá, o Cordeiro, aliás, Jesus é lá. A gente precisa ser uma pessoa que prolifera o bem, não o mal. Você entendeu o que eu quis dizer? Nós somos o povo que promove o bem, não o mal, a união, não a divisão, que a gente acolhe, não rejeita. Nós somos esse povo que influencia para o bem, que anuncia a boa nova. Nós não anunciamos a maldição, a separação, a desgraça, não. Você precisa entender isso. E assim nós somos católicos cristãos. A Eucaristia nos faz uma família. Através do batismo nós tornamos uma só família. Então é fortalecer no Senhor. E o que temos que de fato fazer crescer em nossas vidas, onde nós nos encontramos, é a Eucaristia. Na igreja não existe rival, na igreja não existe melhor, não. Nós fazemos o melhor para Deus, mas na igreja não existe competição, rivalidade. Na igreja nós não somos rivais ou arquirrivais, não. Nós estendemos as mãos, ajudamos um ao outro. É isso que precisa acontecer na minha vida, na sua vida. O quanto antes, o hoje e o agora. Nós precisamos estender as nossas mãos para fortalecer. Entenda uma coisa, meus irmãos. Se a sua casa não vai bem, reza. Se a casa do seu vizinho não vai bem, reza. Se as coisas não estão bem no seu grupo, ajude, oriente, dê conselho. Dê um conselho, 2 conselhos, 3 conselhos. Se não houver, você fez a sua parte. Mas você precisa ajudar, você precisa apoiar, você precisa fortalecer e ajudar. Colocar à disposição. Chega de apontar erro, de apontar problemas, dificuldade. A igreja está cheia de pessoas assim. Vamos dizer, pode contar comigo nisso? E assim nós temos que ser feito essa realidade, meu irmão, minha irmã. E eu pergunto para você, que dia você vai fazer isso? Que hora? Que momento você vai fazer isso? Apoiar uns aos outros. Que dia você vai fazer isso? A gente precisa hoje tomar essa decisão, esse apoio, buscar apoiar para fortalecer laços, juntar. Só que muitas vezes, meu irmão, a gente tem criticado com o erro do outro. A gente precisa entender uma coisa: eu erro e o outro pode errar. Inevitável o erro. Mas eu e você precisamos tomar uma decisão. O que eu quero ser protagonista? Do bem ou do mal? Eu quero ajudar, apoiar, aconselhar ou não? Que a gente possa a partir de hoje refletir, pensar sobre essa atitude. Cada um de nós possamos refletir sobre isso, sobre a nossa família. Lembre-se de uma coisa: a melhor alternativa, a opção, não é dar as costas, sair e fingir que não está acontecendo. Não é essa a melhor opção. É fortalecer, ajudar. E quando a gente ajuda o outro, a gente fortalece, a gente amplia a nossa visão, a gente adquire experiência, maturidade. Então ajuda, dá opinião, orienta, não saia com a boca costurada e sai com a boca colada. Não, seja protagonista pro bem. E assim que a igreja cada vez vai se tornar uma igreja que santifica, que apoia e que orienta. É assim que eu devo ser. Amém. Vamos agora ler um relato que nós retiramos no nosso próprio site. Peça esse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio e sua busca incansável em aperfeiçoar-se ao Senhor e à sua santa vontade. Um padre que reza, eis o que deseja ser e como quer que principalmente o considerem. Este laço de dependência do seu Senhor e Deus. Ó meu Jesus, dá-me a tua força, quando a minha pobre natureza se revolta diante dos males que a ameaçam, para que possa aceitar com amor as penas e aflições desta vida de exílio. Uno-me com toda a veemência aos teus méritos, às tuas dores, à tua expiação, às tuas lágrimas, para poder trabalhar contigo na obra da salvação.
possa eu ter força de fugir ao pecado, causa única da tua agonia, do teu suor de sangue e da tua morte. Destrói em mim o que te desagrada e imprime no meu coração, com o fogo do teu santo amor, todos os teus sofrimentos. Abraça-me tão intimamente, em abraço tão forte e tão doce, que nunca eu possa deixar-te sozinho no meio dos teus cruéis sofrimentos. Só desejo um único alívio, repousar sobre o teu coração. Só desejo uma única coisa, partilhar da tua santa agonia. Possa a minha alma inebriar-se com o teu sangue e alimentar-se com o pão da tua dor. Amém. Livro Padre Pio, o Estigmatizado. Autora Maria Winovska, página 215-231.